Olá pessoas, professor Tiago, para mais uma aula de Xamarin Forms. Essa vai ser a nossa última aula sobre o app Guia Dev. Vai ser uma aula bem rápida, né? Algumas considerações finais e alguns recursos novos também, como sempre. E eu quero começar comentando algumas alterações no visual que eu fiz em comparação com a nossa última aula, né? Vamos dar uma olhadinha. Quais foram as principais alterações que eu fiz? Se você notar no projeto anterior, a gente tinha as bordas todas retas, né? Então, tanto essa borda aqui com a logo, tanto essa última parte aqui em branco, né? Ou melhor, uma cor mais clara, também estava com a borda reta. E os botões não estavam estilizados. Por que eu quis seguir esse padrão das bordas arredondadas? Eu arredondei também a borda dos botões. Então, se eu não seguisse esse padrão com todas as bordas arredondadas, eu tive a impressão que havia ficado um pouco estranho. Então, dei uma refinada, né, na parte do visual. Eu vou mostrar como que eu fiz isso. Mas antes de entrar em detalhe de código, eu quero fazer um overview demonstrando todas as outras coisinhas novas que eu utilizei, e aí a gente parte de como que esses recursos foram implementados. Na página inicial aqui do nosso layout, do nosso aplicativo, né, não mudou muita coisa, né? Coloquei alguns labels, alguns textos para exemplificar qual que é o objetivo do nosso app. E eu quero chamar a atenção aqui para baixo, ó, quando eu destaquei essas áreas, essas 5 grandes áreas, que eu utilizei o texto em vermelho, né? Se você olhar com atenção, você vai ver que as vírgulas e o E estão em cinza. Então, eu utilizei aquele recurso que nós já falamos sobre ele, que é o Formatted Label, né? A gente coloca o Formatted Text, a gente coloca vários spans dentro de um label. Eu vou demonstrar como que a gente acertou isso daqui. E de conteúdo, eu não mudei muita coisa, tá? Eu não programei nada aqui dentro. Aí, isso vai demandar, talvez tenha outras videoaulas sobre esse aplicativo, né, adicionando mais recursos nele. Eu acho que vai ser bem proveitoso continuar ele no futuro, mas para não alongar muito e a gente não ficar demasiado num projeto só, né, a gente poder explorar mais recursos, eu vou direto ao ponto, que são as grandes inovações entre aspas, né, os novos conceitos dessa aula, né, que eu implantei nesse projeto. Aqui nessa página Contato FATEC, eu separei algumas coisas que são extremamente úteis, que são corriqueiras, mas que são quebra-galhos para quem estiver usando, que são os botões de chamada para outros aplicativos. Por exemplo, aqui eu coloquei os botões, né? Um botão com telefone, um botão enviar e-mail e um botão chamar no WhatsApp. O que eu quis fazer com esses botões? Quando eu clicar no botão com o número de telefone, eu quero abrir o discador do dispositivo. Quando eu clicar no botão enviar e-mail, eu quero abrir o cliente de e-mail, né, do dispositivo, que muito provavelmente vai ser ou o Outlook ou o próprio Gmail. E quando eu clicar chamar no WhatsApp, né, chamar no WhatsApp. Bom, vamos começar pelo WhatsApp, que eu já vou demonstrar que ele não vai funcionar aqui no emulador. Ele não vai funcionar no emulador porque eu não tenho instalado no emulador o WhatsApp. Só que eu tratei esse erro, né, com o try-catch, que você já conhece, a gente sempre tem que usar, e adaptei algumas coisas, né? Por exemplo, não conseguimos abrir o WhatsApp, ligue para. O que a gente poderia fazer aqui? A gente pode mudar, a gente pode customizar essa mensagem, né? Ao invés de mostrar uma mensagem de OK, a gente pode fazer um confirm com o display alert, né? A gente pode fazer uma pergunta para ele: olha, a gente não conseguiu abrir o WhatsApp, mas vamos abrir o discador para você ligar? Vamos customizar isso nessa aula ainda. Então, deixa aqui por enquanto. Na verdade ele abriu direto, né? Não perguntou para o usuário. Que legal, né? Vamos fazer essa pergunta se o usuário quer abrir o discador, né? Se ele quer sair do app. Repara que ele realmente sai do app, né? Ele faz essa transição entre o discador e o aplicativo, né? Enviar o e-mail, ele também vai sair do app, ele vai atrás do cliente, no caso aqui ele vai atrás do Gmail. O Gmail também não está configurado no emulador, né? Por ser emulador. E aqui, né, abrir o discador, ele já abre o discador direto para a gente com o telefone. A gente até pode dar aqui o chamar, né, ele vai emular que ele está fazendo uma chamada.
Já atendeu? Tão rápido assim, né? Legal. Muito bem. E de resto, né? O que a gente implementou aqui do aplicativo que mudou ou que deixou de mudar? Vamos dar uma olhada. Vamos começar aqui pela página inicial, na verdade pela página do menu, onde a gente tem o nosso menu sanduíche. Deixa eu abrir aqui. Então, nossa main page. O que mudou aqui na main page? No contexto da main page, eu fiz o seguinte. Temos aqui, né, o master, onde fica o menu. Temos uma grid, e essa grid ela está servindo só para separar, né, onde fica a logo e onde estão os botões. Então, aqui é linha 0 e aqui nos botões é linha 1. E aí eu criei esse frame e dentro do frame o stack layout. E dentro do stack layout a imagem da logo e o labelzinho aqui, o endereço do meu site. Como você já está acostumado com a história do framing, ele serve de wrapper, né, de empacotador de alguma coisa. Então eu só empacotei o stack layout que contém de fato o conteúdo, porque o stack layout ele não implementa essa propriedade chamada corner radius. E quando eu falo que ele não implementa, é justamente nessa versão atual do Xamarin Forms, que, se eu não me engano, está na versão 4.7, mas nós não estamos rodando a versão super atualizada aqui. Você pode fazer a atualização depois, a gente está na 4.5, né? Vamos fazer a atualização daqui a pouco, comentar sobre pacotes e tudo mais, né? Que temos aqui. Então, eu empacotei, né, para criar esse efeito de borda arredondada, e eu dei esse background color, que é esse vermelho bonito, né? E editei as margens, né? Eu coloquei 10, 10, que é para deixar essas margenzinhas aqui do lado. Não deixei margem em cima, você pode ver que está bem coladinho aqui. E aqui já é uma outra margem, uma outra coisa do elemento de baixo. Então, usei o frame para empacotar dessa forma. Lembrando que eu coloquei o frame na linha 0. Como eu não coloquei a coluna, ele entendeu que é coluna 0 também. Aqui embaixo, o que eu fiz, né? Também mexi com o frame. Aí eu empacotei o nosso stack layout que contém os botões. Exatamente o mesmo esquema, só que agora grid row 1. Então, empacotei aqui bonitinho. Dentro dos botões, né, eu criei um estilo chamado botão vermelho, tcharam, e os botões escuros, né? Qual que foi a minha ideia aqui? Botões de ação, né, entre aspas, mais importantes, eu deixei em vermelho. Então, botão de contato vermelho, botão da página inicial vermelho, e os nossos botões de conteúdo aqui dentro. Conteúdo, né, do que um full stack developer de verdade deveria saber. E nada de novo, né? Criei aqui os static resources e tudo mais. Você já sabe, né, os static resources, eu gosto de definir tudo isso aqui no app.xaml, só para não chover no molhado, né, só para demonstrar rapidamente. Então, está aqui a definição dos botões, usei o recurso de herança, né, como você já está acostumado. Bom, seguindo o barco. Não quero ver o tempo da aula, está andando aqui. Seguindo aqui. Na página inicial, né, só para mostrar rapidamente como que eu fiz o texto alternando as cores, né, que a gente já trabalhou isso no App Hotel, se eu não me engano, acho que foi no Hotel, aqui na nossa pasta Views, inicial. Ficou um texto para trás aqui. Devia ter botado ele lá no app.xaml, mas já que está aqui, deixa ele aqui por enquanto, né. Só separar o que é resource do que é content. Então, fui definindo aqui, né, usando muitas coisas do próprio Xamarin. Aí aqui dentro da onde eu mostrei, né, a parte mais detalhada, o texto menor das 5 grandes áreas, eu fiz o esquema do formatted text, né, formatted string, e aí vários spans. E aí o que eu fiz? Para um span, por exemplo, banco de dados, aí eu defini aquele texto tag que está aqui em cima. Que ele altera o quê? Né? Ele altera a font size, mantém em medium, e a cor do texto ele chama cor accent. Você já definiu a cor accent comigo lá na aula anterior, quando a gente editou os arquivos XML do Android. A gente colocou aquele vermelho bonito também. Aí, qual que é a jogadinha? Né? Do lado de baixo, né, do span do banco de dados, eu coloco uma vírgula com espaço. O que essa vírgula com espaço está fazendo? Ela está fazendo justamente isso aqui, ó.
Como a gente está trabalhando com o spam, e o spam, vamos colocar entre aspas aqui, um elemento de linha, puxando o conceito lá do HTML, ele não vai quebrar numa linha de baixo, porque afinal de contas está tudo dentro do mesmo label. Eu só estou criando subformatações dentro do mesmo label. Então, mantém cinza e deu o espacinho que eu coloquei aqui, ó, esse espacinho que eu deixei selecionado. Repeti a mesma técnica até aqui no E, aí no lugar da vírgula eu coloquei o E e finalizei. Tá? É um recurso bem útil para a gente utilizar para fazer textos um pouquinho mais elaborados dentro do Xamarin. Concordo que dá para deixar mais bonito, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco também. E agora, vamos lá para a nossa página de contato, que nela tem umas coisas interessantes. Bom, os botões estão aqui, né? Estão definidos, cada botão tem a sua ação, então fone, e-mail e WhatsApp. E aí eu vou olhar dentro da programação C#. Então olha aqui, ó. O botão de chamar o fone, eu envolvi dentro de um laço try-catch, e aí eu chamei uma classe chamada Launcher. Essa classe Launcher, ela está contida dentro do Xamarin Essentials, tá? Faz parte daquele pacote Xamarin Essentials que tem aquelas várias funções, aquelas várias classes quebra-galho para ajudar a gente em várias coisas. Essa classe Launcher, ela tem um método chamado OpenAsync, que é para você invocar outros aplicativos. Então, aqui eu chamei o tel, e aí eu passei, ó, tel dois pontos, igual você chama um site. Você não chama um site como http dois pontos. Então, aqui eu chamei o tel dois pontos. Passei o número de telefone que eu quero indicar para o discador. E aí o discador se vira para chegar nesse número aqui, tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi do e-mail. Também utilizei o OpenLauncher. Então, o OpenLauncher, o OpenAsync, ele é inteligente nesse ponto de identificar a diferença entre um telefone e um e-mail. Porque aqui a gente tem o mail to. Mail to mandando lá para a FATEC também. Aí, agora, a gente tem uma pequena mudança. Que no caso do abrir o WhatsApp, eu usei um pacote que já engloba essa funcionalidade de abrir o WhatsApp. Então, quando a gente para o mouse aqui em cima, a gente vê o caminho completo do pacote. Então, está xamarin.forms.openwhatsapp.chat. Então, essa classe chat está dentro desse pacote chamado OpenWhatsApp. E é uma classe, né, que tem o método open, que a gente passa um número de telefone e a partir daí a gente pega e pode deixar uma mensagem pré-estabelecida. Nós tratamos aqui, né, aquela parte usando o display alert, que a gente não conseguiu abrir. A gente até pode mudar, né, esse open alert aqui para, como você sabe, o display alert ele tem várias assinaturas, né? Então a gente pode definir se a gente quer abrir ou não. A gente pode trocar isso aqui para um confirm. Vamos fazer essa troca aqui. Agora não. Você já sabe o que é isso aqui. Vou trocar para ligar. Não conseguindo. Gostaria de ligar. Não, quer ligar para. Ok. Bom, estou dando esse. Estou deixando sobrilhado em verde. Você já sabe por que também. Vamos envolver isso aqui com o if. Você já sabe que o confirm ele retorna um verdadeiro ou falso, né? Se envolver com o if, né? Se a pessoa autorizar, se ela apertar o botão ligar, a gente vai abrir o discador. Caso contrário, a gente não vai fazer nada. Vamos reiniciar a compilação. Enquanto reinicia a compilação, a gente vai bater um papinho sobre os pacotes, né? Deixa eu abrir o gerenciador de pacotes da solução. Acho que eu não posso abrir com ele em execução, né? Não. Gerenciador de pacotes nuggets para a solução. Então aqui ele já cai direto na guia instalado. Você já sabe que vai aparecer aqui para a gente os Xamarin Essentials e os Xamarin Forms. Como eu falei, né, então na versão 4.7 ele sugere aqui que a gente atualize. Aqui na minha atualizações ele está chiando aqui.
A gente tem muitas atualizações, né? .NET Standard, .NET Core, né? Tem bastante coisa. E a gente aqui também tem o pacote, né? Xamarin Forms Open WhatsApp, que eu fui aqui e procurei ele, né? Então, WhatsApp. Vai listar vários pacotes nuggets, né, disponíveis aqui para a gente mexer, né? Tem WhatsApp API for .NET, tem bastante coisa. E, cadê ele? Aqui, ó. Eu já usei esse pacote em projetos, né? Ele é bem simplesinho, bem levinho, desenvolvido aqui pelo Juliano Custódio, né? Bem interessante, que cumpre bem o papel. Então, instalei no projeto, não pesou nada, formidável. Está aqui instalado certinho, né? A partir do momento que você instala ele, para você verificar se deu certo a instalação, ele vai aparecer aqui nas dependências do seu projeto comum. Então, em pacotes, Xamarin Essentials, Xamarin Forms e aqui o Open WhatsApp. Certo? Bom, a gente tem que testar, né? Ver se nós confirma que vai dar certo. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Bom, o próximo passo é a gente preparar o aplicativo para lançamento, né? Tem que gravar uma aula sobre isso, que é um tópico super importante também, que não pode faltar. Vamos vir aqui, contato Fatec, Open WhatsApp. Ah, agora essa mensagem mudou, né? Ficou bem melhor. Não conseguimos abrir o WhatsApp, quer ligar para? Agora não, quero ficar de boa. Então, não aconteceu nada. Ah, quer ligar? Opa, quero ligar. Troca para o discador. Belezinha? Então, repara como que coisas bem simples, né? Recursos ali do Xamarin Essentials, a gente faz quebra-galhos para o usuário bem interessantes, porque você deve concordar comigo que se eu só colocasse o texto do telefone, ia ser um pé no saco para o usuário ficar, né? Pô, vou decorar o telefone. Então, 16 3656 5559. Eu tenho que ir lá no discador digitar isso. Já faz um botão que ele clica e já leva ele para o discador preenchido. Sabe, são coisas que facilitam a vida das pessoas e deixam elas mais propensas a converter uma ação, a converter uma intenção em uma ação, tá? Bom, pessoas, era isso, né? Nosso projetinho Guia Dev. Não posso falar que ficou completo, né? Porque o nosso aplicativo está praticamente vazio, né? Eu não vou comentar item por item do que um desenvolvedor tem que ter. Acho que isso é tema para outro assunto, uma conversa, uma live, enfim. Aqui na aula eu queria apresentar para vocês os conceitos, né, do Xamarin, e agora a gente já deu uma pitadinha mais profissional aqui para o nosso app. Então, tá com o menu sanduíche, tá com o splash screen, trocamos o ícone, adicionamos as funcionalidades de abrir discador, abrir WhatsApp, abrir cliente de e-mail, ufa, fizemos bastante coisa, tá? Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima. Obrigado, tchau, tchau. Eu esqueci de fazer uma coisa, eu esqueci de deixar registrado para vocês aqui o blog da Microsoft do Xamarin Forms, onde a gente acompanha as novidades e as tendências que eles estão lançando sobre a ferramenta. O post mais recente é a apresentação das funcionalidades do Xamarin 4.7 e o que a gente tem aqui? Né? Vou passar rapidamente para demonstrar como que isso é relativamente empolgante. Né? Estou gravando essa videoaula no dia 24 de junho de 2020 e o lançamento aconteceu no dia 17, né? Então, uma coisa extremamente recente. E algumas melhorias e funcionalidades, né? Como a gente já estudou bastante coisa até aqui, a gente vai conseguir perceber essas melhorias. Por exemplo, aqui na funcionalidade das grids, a gente estava declarando as grids dessa maneira, né? Que fica bem detalhado tudo mais, só que bastante código, cansa, né? A gente acaba usando bastante Ctrl+C, Ctrl+V e sujeito a erros. Então, realizar essa melhoria, eu achei uma melhoria muito válida, agora a gente pode declarar no grid as colunas e as linhas como atributo, a gente já separa eles por vírgula, né, de como que vai ficar, eu achei muito positivo, muito legal, ficou muito bom. Outra coisa que eles estão utilizando agora é os multi-bindings, né? Que eu acho que facilita muito também quando a gente vai, por exemplo, concatenar informações, né? Então, considerando que a gente tem um label, a gente pode acessar essa propriedade text e se a gente quiser juntar, né? Por exemplo, primeiro nome,
Aqui no caso tá forename, eu não sei o que é, acho que é o último nome, né? E surname, acho que é o primeiro nome, enfim, não sei. Mas a gente pode concatenar utilizando o string format, né? Colocando dessa maneira. Então eu coloco vários binds aqui, apontando o path, né? E aqui middle name, coloco do meio, né? Talvez esse aqui, o foreign name é o primeiro nome e o surname é o último nome. Então a gente já faz toda a concatenação, que seria algo bem simples de fazer em outras linguagens, só que não utilizando o binding, diretamente aqui, o que é uma coisa bem legal, um quebra-galho bem interessante. E uma das coisas que eu acho que o Xamarin é mais deficiente hoje em dia, e talvez isso seja uma tendência, e agora deve aparecer vários pacotes, vários componentes novos, é a parte de shapes e paths. Isso aqui é bem interessante porque vai possibilitar criar layouts como esse. Então são layouts mais fluidos, dinâmicos. Não sei se fluido é uma palavra que encaixa bem aqui, só que abre uma maior possibilidade de design. Então você pode criar telas mais próximas, por exemplo, das telas que são comuns em apps PWA, né? Em apps que não são exatamente nativos, né? Então você tem uma facilidade de design, uma criatividade maior. Então, aparentemente é bem fácil, né, criar essas formas mais complexas. Claro, tem que ler a documentação e tudo mais, verificar que tipo de data, né, o que é isso aqui, se isso aqui gera automático, se tem que ser na mão, né? Mas tem muitas inovações, né? A introdução dos temas, né? Então, Light e Dark Theme. Então, aqui a gente já tem uma demonstração de como isso funcionaria. E o mais legal é que esses projetos estão documentados e provavelmente já tem coisa disponível no GitHub. Só procurar. Ah, tá aqui, ó. GitHub do Xamarin, tá? Realmente esses projetos, exemplos, estão disponíveis no GitHub para você consultar o código-fonte. E a vasta documentação da Microsoft também. Então, se você está pensando, né, em ser o desenvolvedor Xamarin e investir nessa carreira de mobile com Xamarin, recomendo que você sempre dê uma passada de olhos aqui no blog para ver, né, as novidades. Né? Xamarin Essentials, que é um podcast, é podcast mais complicado porque provavelmente é em inglês, mas provavelmente vão existir posts explicando outras coisas, né? Bem legal. Bom, não vou tomar mais tempo de vocês. Fica aí várias dicas, né, e várias possibilidades que a gente pode desenvolver. Obrigado e de verdade agora até a próxima. Tchau, tchau.